Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2016 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um forno de micro-ondas funciona fazendo com que as moléculas de água presentes nos alimentos vibrem, gerando calor. O processo baseia-se nos fenômenos de reflexão e interferência de ondas eletromagnéticas, produzindo ondas estacionárias dentro da cavidade do forno. Considere um forno de micro-ondas cuja cavidade tenha 30 centímetros de largura e que, de dentro dele, se estabeleçam ondas estacionárias conforme representado na figura. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a frequência de vibração das micro-ondas representadas dentro desse forno em Hertz é igual a... Então, para a gente resolver essa questão, a gente pode lembrar do seguinte. Se eu tenho uma onda estacionária, né, e ela é dessa forma aqui, por exemplo, a gente pode dizer o seguinte, que esse cara aqui, ele é chamado de pico da onda. E esse cara aqui é chamado de vale, certo? Essa reta pontilhada a gente pode chamar de eixo de referência, né? E o encontro entre a onda e o eixo de referência a gente chama de nó, tá? Existem autores que chamam essa reta pontilhada de reta suporte, por exemplo, tá? Então aqui a gente pode pegar uma série de coisas importantes para a gente lembrar de coisas da onda estacionária. Uma coisa que a gente pode lembrar é que a distância entre um pico e o eixo, ou entre um vale e o eixo, é chamado de A. O A seria a minha amplitude. Tá? Então, essa é a minha amplitude, o quanto ela está vibrando. E outra coisa que a gente também pode tirar dessa informação é o seguinte, a distância entre dois picos consecutivos é o comprimento de onda dessa onda, ou a distância entre dois vales consecutivos também é um comprimento de onda. Agora, é importante a gente também guardar a informação que a distância entre dois nós alternados também é um comprimento de onda. E a equação fundamental da ondulatória, ela é aquela que diz assim, vem lamber ferida. Velocidade da onda é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então, o problema diz que a velocidade das ondas é de 3 vezes 10 a oitava. Beleza. E o comprimento dessa onda, ele está expresso exatamente na figura representada pelo forno. Não é? Ele diz que a cavidade interna do forno produziu uma onda estacionária de 30 centímetros de comprimento. Então, eu tenho que saber quanto que vale um comprimento de onda. Se a gente for pegar aqui, ó, pelos picos ou pelos vales, vai ser meio complicado, porque vai ficar faltando esse pedacinho. Então, a gente vai pegar o comprimento de onda pelos nós alternados. Então, ó, aqui é um nó, pula esse nó, vem outro nó aqui. Então, esse pedaço aqui é um comprimento de onda. Daqui, pula um, veio até aqui. Então, esse aqui é outro comprimento de onda. E daqui até aqui, a gente pode dizer que é meio comprimento de onda. Então, eu tenho um completo até aqui,
o outro completo até aqui e a metade ali. Então, a gente pode dizer o seguinte, que 2,5 comprimentos de onda, né? 2 comprimentos de onda e meio, é igual a 30 centímetros. Então, agora eu posso fazer o quê? Comprimento de onda vai ser 30 divididos por 2,5. Aí você fala, Bola, mas eu tenho dificuldade em fazer conta com vírgula. Então, pensa o seguinte, quantas casas esse número aqui tem depois da vírgula? Uma. Então, eu vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10. Então, eu vou achar o quê? 300 divididos por 25. Quando eu pego 300 e divido por 25, eu vou achar 12 centímetros, que é o comprimento de uma onda. Aí, a gente tem que pensar o seguinte, a velocidade não está em metros por segundo, então o comprimento de onda tem que ser em metros. E aí você tem que lembrar que 1 metro tem centímetros. Não é? Não são 100 centímetros? Então, 1 metro tem centímetros. E para passar de metro para centímetro, multiplica por 100. E para passar de centímetro para metro, divide por 100. Não é? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 12 e vou dividir por 100. Isso aqui é 0,12 metros, ou 12 vezes 10 a menos 2 metros. Porque aqui é 10 ao quadrado, quando ele sobe para a parte de cima da fração, ele sobe com o sinal trocado, beleza? Então, eu tenho essas duas opções de unidade de medida. E aí, o que eu vou fazer? Eu não quero a frequência, agora eu não tenho o comprimento de onda e a velocidade, então eu posso escrever assim, ó, que a frequência vai ser igual à velocidade divididos pelo comprimento de onda. Então, a frequência vai ser 3 vezes 10 à oitava, que o texto deu, divididos pelo comprimento de onda, que eu vou botar 12 vezes 10 a menos 2. Então, para resolver isso aqui, uma boa opção é assim, frequência é igual a 3 vezes 10 à oitava, eu vou usar a propriedade das potências, que diz que quando a potência está na parte de baixo da fração e ela vai para a parte de cima, ela vai com esse sinal aqui trocado. Se era 10 a menos 2, ela sobe como 10 ao quadrado. Tudo isso divididos por 12. Aí, malandramente, eu vou fazer assim, 3 vezes 10 ao quadrado, que é 100, vai me dar 300 vezes 10 à oitava, divididos por 12. Por que eu fiz isso? Porque quando eu pegar o 300 e dividir por 12, isso aqui vai ser assim, ó, frequência é igual a 300 por 12, isso vai me dar 25 vezes 10 à oitava Hz. Só que, se você olhar as respostas, elas estão em notação científica. Então, eu vou dizer que a frequência vai ser o quê? 2,5 vezes 10 a 9 Hz. 2,5 vezes 10 a 9 Hz está na letra E, a resposta. Beleza?